Olá, eu sou Marco Oliveira. Hoje são 4 de fevereiro de 2018. O vídeo é o de número 225 e continuamos com o tema histórico da projeciologia, parte 2. Pré-história. Desde os princípios da história humana registrada, um fator de persuasão resiste a todos os ceticismos e extraordinários soma de fenômenos projetivos da consciência do homem e da mulher e a sua repetição constante de século para século, de país para país, além a partir dos tempos pré-históricos, falando de homens sábios, cujas almas deixavam seus corpos humanos e se comunicavam com os deuses. Em cada um dos grandes clássicos da cultura antiga, a projeção consciente foi conhecida, inclusive pelos antigos povos de Israel, Pérsia e Índia, Egito. A começar pelas culturas mais primitivas, os homens vêm praticando rituais a fim de sair para fora do corpo denso. No Antigo Egito, 5004 a 3064 a.C., se prestava o culto aos mortos através do Ka, o duplo, o psicossoma. Ainda hoje se observa a procura ansiosa desse mesmo objetivo nas danças dos derviches, na gira da Umbanda, além de inúmeras outras práticas religiosas, esoteristas, onímicos, parapsíquicas e mediúnicas. Rituais. Durante séculos, os antigos gregos buscaram a senda da iluminação íntima através das cerimônias do templo de Eleusis, onde se sentiam renascer espiritualmente depois de participarem de rituais tidos como sagrados por dias e dias seguidos. Boa parte desses rituais consistia na experiência da projeção da consciência lúcida, induzida a sair para fora de todo o corpo humano. Contudo, as genuínas técnicas secretas empregadas nesses ritos projetivos se perderam, restando apenas as traduções orais sobre o assunto que foram parar na Índia e no Tibete. Hermótimo. Hermótimo de Clazomene, filósofo da escola jônica do sexto século a.C., foi aparentemente capaz de induzir a experiência da projeção consciencial lúcida à vontade, usando esta habilidade para investigar a natureza dos estados conscienciais depois da morte do corpo humano. Escritores, filósofos, religiosos e estadistas de muitos países do mundo antigo também se referiram à experiência da projeção consciencial lúcida, entre eles Gautama Buda, 563-483 a.C., e Heródoto, 485-425 a.C., Platão, 428-347 a.C., relata a história de o armênio, Panfilho de nascimento, soldado que fora tido por morto em combate. Ao fim de 10 dias, quando recolhiam os mortos, já putefratos no campo de batalha, o retiraram em aparente bom estado. Levaram o corpo para a casa a fim de lhe dar sepultura. Quando no 12º dia, sobre a pira, voltou à vida e narrou o que vira no além. Depois que saiu do corpo humano, sua consciência se encontrara com muitas outras,
em boas e más condições, conforme a narrativa detalhada. Ao fim, não sabia por que caminho, nem de que maneira alcançara o corpo humano. Mas, erguendo as pálpebras, de súbito, viu de manhã cedo que jazia na pira. Bíblia. Através de uma projeção consciente assistida, a consciência de Ezequiel foi levantada, extraída do corpo humano e transportada por um espírito amparador a um outro lugar. Ezequiel 3:14. O fenômeno da projeção consciencial lúcida foi mencionado no Apocalipse de João 1:10 e 11:4-2. E também por Paulo de Tarso, que morreu em 67, em suas epístolas 2 Coríntios 12:2. Escreveram ainda sobre as projeções conscienciais Caio Suetônio, Tranquilo, e Plínio o Moço, 61-113. Arisdeu. Plutarco de Queroneia, 50-120, registrou o relato de Arisdeu de Solis, da Cilícia, Ásia Menor, um homem sem predicados morais, segundo a opinião vigente na ocasião, que no ano 79 dessa era cristã, depois de violenta queda, foi dado por morto, justamente quando estavam para enterrar o corpo de Arisdeu. 3 dias depois do acidente, ele reentrou no seu corpo, recobrou plenamente a consciência e relatou em detalhes a Protógenes e a outros amigos seus sua experiência lúcida fora do corpo humano, durante aqueles 3 dias. Projeção consciente prolongada. Desta ocasião em diante, Arisdeu se transformou num homem altamente virtuoso e até mudou de nome, conforme o depoimento de seus contemporâneos. Reciclagem encarnatória projetiva. Eis alguns trechos do relato de Plutarco. Então o texto está em grego e aqui tem a tradução. Eis, portanto, narração que fiz. Tespésios de Solis, amigo íntimo de Protógenes, que conosco aqui conviveu, passou a primeira parte de sua vida em plena dissipação e, em consequência, perdeu rapidamente seus bens. Posteriormente, a necessidade o levou ao vício. Na busca, entretanto, daquela riqueza que ele lamentou perder, passou a se comportar como esses devassos, que ao invés de cuidar das mulheres que têm, as abandonam e depois tentam corrompê-las a fim de as repreender fraudulentamente, quando já tiverem elas contraído novas uniões. Em breve, ele não recua diante nenhum ato desonroso, desde que tal ato lhe proporcione prazer e ganho, de forma que consegue uma fortuna, aliás medíocre, e uma grande e rápida reputação de desonesto. Mas o que lhe causou maior dano foi o oráculo dado por Anfíloco. Ele havia mandado perguntar ao Deus se o resto de sua vida seria melhor. O oráculo respondeu que ele estaria melhor quando estivesse morto. Na realidade, em certo sentido, foi desta forma que as coisas ocorreram. Levando um tombo de uma certa altura, ele cai sobre a nuca e, apesar de não se ferir em estado de choque, passa por morto. Assim é que 3 dias mais tarde, no exato momento em que ia ser sepultado, volta ele à vida. Rapidamente, reanimado e restabelecido, realiza uma mudança inacreditável no seu modo de vida. De fato, os cilicianos não conheceram entre seus contemporâneos homem mais escrupuloso nos seus compromissos, mais piedoso com relação à divindade, mais importuno para seus inimigos, mais seguro para seus amigos.
mudou de tal forma que aqueles que o conheciam queriam saber a razão desta conversão, pois se dizia uma transformação tão radical de caráter não poderia ser obra do acaso. E realmente, na verdade, como ele mesmo contou a Protógenes e a outros amigos igualmente dignos de fé, desde que sua alma pensante saiu do seu corpo, sua primeira impressão foi semelhante àquela que um mergulhador projetar para fora do seu barco no abismo. Vejamos então o efeito dessa mudança. Emergindo um pouco, parecia-lhe que todo o seu ser respirava livremente e que ele enxergava em todas as direções de uma só vez, estando sua alma aberta como olho único. Na maior parte, essas almas lhe eram desconhecidas. Entretanto, ele vê 2 ou 3 de seu conhecimento e se esforça para aproximar-se e lhes falar, porém elas não o compreendem, pois estavam fora de si. Não se pertenciam, enlouquecidas, tomadas de pânico, e fugiam de toda a vista e de todo contato. Neste meio, ele reconhece a alma de um primo, ou melhor, ele não está bem seguro, porque este primo havia morrido quando ele ainda era criança. Mas a alma aproximou-se e disse, bom dia, Tespésios. Ele espantou-se e disse, não se chamava Tespésios, mas Arisdeu. Sim, antes, respondeu o outro, porém de agora em diante tu és Tespésios. Na verdade, tu não estás morto, vieste até aqui para um decreto dos deuses, com a parte pensante de sua alma. Tu deixaste o resto no teu corpo, como uma âncora. Saiba através destes signos como te conduzires agora e mais tarde. As almas dos mortos não projetam sombra e seus olhos não piscam. Em tudo, Tespésios havia sido um simples espectador. Porém, como poderia retornar? Um grande medo apoderou-se dele. Uma mulher enorme, de uma beleza maravilhosa, o segurou e disse, venho aqui para melhor gravar em ti cada uma de tua lembrança. Ele aproximou-se com uma pequena vara avermelhada ao fogo, como aquelas que usam os pintores. Mas uma outra mulher sobrevindo a impediu, e ele de súbito, como aspirado por um sopro violento e irresistível de um sifão, retorna a seu corpo e abre os olhos quase abraçando o seu túmulo. Um senador, Kurma, um senador de Numídia, norte da África, Argélia hoje, de nome Kurma, no 5º século depois de Cristo, segundo relatou Agostinho de Tagaste, 354 a 430, permaneceu em estado de coma por vários dias, e quando despertou, revelou ter vivido conscientemente fora de seu corpo humano. Projecionista. Nos tempos antigos, projetores conscientes humanos, ou aqueles em quem foi aberta a vida, à vista da consciência desprendida do corpo humano, foram chamados videntes e mais tarde profetas. Samuel 9:9. Em tempos mais recentes, os mitos, as mitologias, as cosmologias tradicionais, as práticas místicas, as crendices, as sagas e as lendas folclóricas de muitos povos vêm apresentando vocábulos próprios para caracterizar de um modo ou de outro, bem ou mal, a condição e a personalidade do agora moderno projetor consciente ou projecionista. Como, por exemplo, estas dezenas de expressões: Ata, Ataí, Melanésios, Telog, tibetanos, Doppelganger, alemães, Doshi, povo Barruana do trio Bantu, Dovidja, hindus, Homo duplex, Honoré de Balzac, Iruntarínia, povo Nigtara da Austrália, Kela, Karens da Birmânia, Mora, eslavos,
Mizumu, tribos do lago Nyasa, África. Nivujep, Wild River Shoshone do Wyoming. Ort, sirianianos, povo finlandês da Rússia Oriental. Sunasun, buriates mongólicos da Sibéria. Tamash, escoceses. Vardorger, noruegueses. Vairua, maoris da Nova Zelândia. Então vimos o histórico da projeciologia. Interessante é rever mais algumas vezes para entender melhor todos estes relatos, de forma que nós possamos nos conscientizar da realidade da multidimensionalidade. Todo ser humano pode e deve, em qualquer idade, em qualquer lugar e país, de qualquer idioma, de qualquer religião, de qualquer natureza íntima, pode deixar seu corpo físico, viajar pelos planos extrafísicos e voltar em segurança. Você pode fazer isso todos os dias da sua vida, de modo a se tornar um hábito diário, sair do corpo consciente com lucidez. Porque você já sai do corpo, só que inconsciente. Que se quer sair consciente, com lucidez, diariamente. Ok? Qualquer dúvida pode escrever para conscienciologiavideos@gmail.com ou se inscreva no meu canal no YouTube, Marco Oliveira, que eu responderei com a brevidade possível. Muito obrigado e até o próximo vídeo.